Olá, eu sou o Robledo Gil e eu vou trabalhar contigo uma questão que é muito importante nos trabalhos acadêmicos. Eu tenho criado dentro do Academia de Strava, e aí você pode acessar meu site, academiadestrava.com.br. Eu tenho criado um método muito interessante para você destravar na hora de fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Quer seja ele uma monografia para um curso de graduação, uma monografia para um curso de especialização, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em trabalhos acadêmicos, como professor de metodologia científica e como professor também de metodologia da pesquisa acadêmica, tá? Tanto para graduação, trabalho de conclusão de curso, também é uma disciplina que eu atuo, tanto para graduação quanto para pós-graduação. E eu tenho percebido que, para além das questões técnicas de um trabalho acadêmico, o aluno, o acadêmico, ele trava em outras questões. Então eu percebo que dentro da construção de um trabalho acadêmico, nós temos inúmeros fatores que podem colaborar para você se sentir travado na hora de escrever o teu trabalho acadêmico. E nesse método que eu criei, né, o Destrava Express, em aproximadamente 7 dias, que é o que eu proponho, você consegue, fazendo todo o trabalho que eu sugiro ali, desde o tema geral até você chegar nas questões mais específicas de tema, de objetivo, de problema de pesquisa, de hipóteses, de metodologia, de como organizar os resultados, né, as considerações finais, como organizar as referências no final do trabalho. Num prazo de aproximadamente 7 dias, você vai sentir que o seu trabalho está destravando. Tá? Porque além das questões que são técnicas, né, eu te proporciono ali no ambiente, né, no curso de Strava Express, eu te proporciono algumas técnicas, né, que você pode fazer. Algumas são bem simples, que você pode fazer, por exemplo, numa folha de papel, né, você pode abrir um bloco de notas e fazer o seu trabalho ali. Tá? E aí você vai desenvolvendo essas técnicas e você vai percebendo que nesse passo a passo, que tem uma sequência didática, você vai conseguir então avançar nos capítulos do teu trabalho de conclusão de curso. Então aqui nesse vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas para você, tá? Que são muito importantes, que eu percebi ao longo dessa experiência. A primeira delas é uma dica bastante sensível, tá? E aqui são dicas mesmo, tá? Não há um regramento enquanto a isso, mas eu percebi que muitos alunos travavam, e aí eu fui percebendo com o passar do tempo que a trava se dava por causa dessa sequência que o aluno queria seguir. O que é normal, né, dentro de um trabalho de conclusão de curso? Que a gente faça primeiro o início e depois o fim, né? Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas eu percebi que existe um gargalo, né, nessa caminhada inicial. Então o aluno começa lá tentando produzir um título provisório, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, e aí ele vai seguindo aquela sequência do trabalho, ele chega lá no resumo, e aí ele automaticamente pensa, pois bem, o resumo eu vou deixar para o fim, porque como é um resumo de todo o trabalho, eu prefiro entender todo o trabalho primeiro para depois, em poucas linhas, né, numa caixa de texto única, escrever o resumo. E aí ele vai para a introdução. O que acontece na introdução, né? Na introdução, como ele já pulou 2 etapas, por exemplo, o título ele deixou em branco, tá? Ou criou um título provisório. E no resumo ele pulou por uma questão óbvia ali, né, de construir o resumo depois. Na introdução ele fica sedento pela escrita. Então o acadêmico ou acadêmica necessita, né, uma questão até interna, assim, eu preciso escrever alguma coisa. E nesse momento há uma trava. Por que há uma trava? As 2 primeiras situações, do título e do resumo, a gente consegue compreender do porquê não fazer nesse momento. Mas na introdução, eu sou meio que forçado a fazer. E aqui eu vou dar uma dica para você. É a nossa primeira dica de hoje. Não faz a introdução também. Pula a introdução.
Aí você poderia pensar assim, nossa, Robledo, eu já estou pulando muitas partes do meu trabalho. Quando que eu vou fazer a introdução? No final do trabalho. Então você pula o título, ou cria ele de forma provisória, você pula o resumo e pula a introdução. Deixa a introdução para fazer no final. Por quê? A introdução, como o próprio nome diz, vai introduzir o trabalho ao leitor. Então essa introdução, se você já construiu a próxima etapa, né, que vai ser a questão os objetivos podem estar dentro da introdução, mas vamos dividir aqui didaticamente. Se você já construiu, e é isso que eu ensino lá no meu curso, o tema, a partir de um tema geral para chegar num tema específico, você já construiu o seu problema de pesquisa, você já construiu as suas hipóteses, você já construiu os seus objetivos, você já construiu a sua justificativa, agora e você começa o referencial teórico, agora você já tem elementos iniciais, depois de feito isso, para começar a escrever a tua introdução, tá? Mas, como eu disse há pouco, você tem elementos iniciais para essa introdução. Porque lá no seu trabalho, você vai escrever depois a metodologia e lá no seu trabalho você vai apresentar resultados e discussão. Quando você chega na metodologia, nos resultados e na discussão, você complementa esses elementos para a introdução. Então fica muito mais fácil, né, para o acadêmico pegar tudo isso que ele já estudou e foi fazendo ao longo de um tempo e, de certa forma, resumir numa introdução, tá? Fazer aquela ideia inicial do trabalho, tá? Então essa é a primeira dica. Deixa para escrever a introdução depois. Uma segunda dica que tem a ver com o título, né? Eu disse há pouco que eu ia voltar na questão do título. É a seguinte: é muito importante que você, e isso é um exercício que eu percebo que funciona muito bem com os acadêmicos, né? Você começa então e dá um nome para o seu trabalho. Você pega uma folha em branco, de forma manual, ou um bloco de notas, ou no próprio editor de textos que você usa, e você coloca um título lá, né? Você coloca já, se possível, dentro do regramento, né? Centralizado, caixa alta, tamanho de letra um pouquinho maior, em negrito, né? É o que normalmente a gente tem aí como norma de trabalhos acadêmicos. Você coloca centralizado esse título. É importante que esse título, né, respeite um certo tamanho. Não dá para ser um título muito curto, de poucas palavras, e nem um título muito extenso, de 4 linhas. Né? 3 linhas a gente até aceita, mas o ideal seria 1, 2 linhas. Você coloca esse título, né? Você pode usar aquela clássica situação de 2 pontos, né? Educação ambiental, 2 pontos, né? Os modelos didáticos na formação de professores, por exemplo. Estou citando alguma coisa que veio na minha cabeça agora, tá? Mas o importante aqui é que você coloque esse título, tá? Faça uma primeira versão dele e aí vem a dica que eu vou te dar agora. Começa a fazer outros títulos logo abaixo. Então você faz aquele título, dá um espaço pelo menos, faz um outro título, dá um espaço, faz um híbrido desses 2 títulos que você fez, dá um espaço, faz outro título, inverte, né? Se eu tinha a expressão educação ambiental no início, vou ver como fica no final e vou colocar o que estava no final no início. Vai fazendo esse jogo. E, e aí a dica de ouro também que eu dou para você aqui: não apaga os títulos. Por quê? É muito comum que a primeira ideia seja, não sei se a melhor das ideias, mas uma ideia boa, uma ideia muito boa e possivelmente válida. Então, se você faz, né, isso que eu estou sugerindo para você, vai colocando os títulos logo abaixo, né, e você pode fazer isso um determinado dia, parar um pouquinho, voltar, fazer num outro dia, você começa a enxergar todo o seu percurso na constituição de um título, né? Lembra que o nome do trabalho ele tem que representar o teu trabalho, né? Ele é a primeira marca do teu trabalho. As pessoas vão ver o teu trabalho pelo teu título, né? Então eu tenho que ter muito cuidado, ser muito criativo e ser fidedigno ao que o trabalho se propõe. Então, faz isso, tá? Fecha o arquivo, volta no outro dia, faz de novo, né?
ajusta daqui a pouco por prioridades. Eu gostei mais do quinto, por exemplo, né? Título, joga ele para cima, mas não apaga os outros. Se você trabalha com cores também, fica legal, né? Para um arquivo de consumo interno, né? Eu vou deixar numa coloração vermelha aqueles que eu não gostei muito, numa coloração azul ou verde, eu gostei, amarelo, mais ou menos, né? Então, você pode criar essa coloração também que vai te ajudar na hora de enxergar quais ficaram como prioridade e quais não. Você pode aglutinar também, os melhores ficam juntos, né? Os intermediários numa outra situação e os que não estão muito bons você deixa para o fim. Tá tudo certo, tá? Mas a dica é, faz isso e não apaga. E a terceira dica que eu vou deixar aqui para você diz respeito à metodologia. Quando você vai escrever o seu capítulo de metodologia, seja detalhista. Tá? Quem faz os meus cursos vai ver que a metodologia lá tem 6 camadas, tá? Basicamente 6 camadas. Né? Uma vez atendida essas 6 camadas, você consegue estar muito próximo do que eu estou dizendo aqui para ti, né, em termos de dica, que é o quê? Ser detalhista. Você atendendo essas 6 camadas e explicando os pormenores de todo o processo, você está pegando o leitor pela mão. E é isso que eu uso muito como uma analogia na hora da escrita da metodologia, né? Pega o leitor pela mão. O leitor tem que estar lendo o trabalho e se imaginando no teu lugar. Então ele está fazendo a mesma coisa que você, né? Você coletou os dados dessa forma, em tal contexto, você aplicou tal instrumento, você fez um processo de análise que foi feito usando tal técnica, tal estratégia. Tudo isso o leitor precisa, além de imaginar, é como se ele quisesse replicar. Eu digo isso, né? A metodologia, ela é o coração desse sistema, que é o trabalho de conclusão. E ali, o leitor, ele precisa se sentir seguro o suficiente para replicar o teu trabalho, tá? Você não escreveu para ele replicar o trabalho, eu sei disso. Mas se você conseguir que ele enxergue isso e consiga replicar o teu trabalho de forma hipotética ou na prática mesmo, eu tenho certeza que a tua metodologia ela está atendendo o que ela precisa atender, né? Que é fazer com que o leitor consiga se colocar na tua situação. Então essas foram as dicas do Academia Destrava. Eu sugiro que você acesse o meu site. Lá no meu site você vai encontrar, né, um checklist gratuito para TCC, dissertação e tese, onde você lá vai encontrar os 25 erros mais comuns que a gente acaba cometendo na hora de desenvolver o nosso trabalho científico. Ele é completamente gratuito, você baixa lá no formato PDF e você usa à vontade para o teu trabalho acadêmico. academiadestrava.com.br. Eu te aguardo lá.